Aleluia, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos no Teu nome. Obrigado, Pai, porque sabemos que Tu já estás aqui antes mesmo de estarmos aqui. Tu escolheste esse lugar para falar conosco. Escolheste esse lugar, Senhor, para nos trazer à memória o Teu amor, para nos trazer à memória o Teu nome, tudo aquelas promessas que Tu tem feito para nós, Pai. Que possamos receber cada vez mais e mais do Senhor nessa noite. Que possamos transbordar mais a Sua palavra. Que possamos, Pai, levar cada vez mais o Seu Evangelho. Que possamos, Pai, exalar o Teu cheiro aonde nós formos, aonde nós estivermos. Que as pessoas possam dizer: este é um servo de Deus. Este é um servo de Deus. Oh, aleluia, obrigado. Vocês são muito lindos, gente. Muito obrigado. Amém. Senhores, a nossa senhora ali pediu para que os jovens de 11 a 14 anos dirijam-se ali com o Marcos, ali que o pessoal vai descer. Muito obrigado. Tchau. Eu não dou mais aula para vocês. Tchau, agora é a Dulce. Vigia. Graça e paz, meus amados. Tudo bem? Tá frio, né? Tá muito frio, né? Gente, tô vendo alguns rostinhos novos aqui. Oi, tudo bem, ser visitante, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Eu também te amo. Eu não posso perder essa, né, cara? Não posso, né? Não posso cantar Visitante Seja Bem-vindo. É muito antiga, né, cara? Me chamou de velho, né? Mas tudo bem. Irmão, olha para o seu irmão do lado. Rapidinho, eu gosto disso aqui, porque está frio, a gente tem que esquentar, né? Olha para o seu irmão do lado. Qualquer um, escolhe um lado. Agora dá o seu sorriso para ele. Isso, tá vendo? Contagia, né? É maravilhoso a gente ter isso, né? Gente, é muito bom a gente estar aqui de volta. Tem exatamente aí 6 anos, a última vez que eu estive pregando aqui em cima no púlpito, no dia de sábado. A gente tem 5, né, filha? Uns 5 anos mais ou menos, né? Uns 4, 5 anos mais ou menos. Tem um tempinho já, né? Então é bom, é prazeroso estar aqui novamente com vocês, compartilhando a palavra. É prazeroso estar aqui trazendo a mensagem. Agradeço, Wellington, por ter cedido a vez para mim aí, obrigado. Né? Mas vamos falar aquilo que o Senhor pediu para a gente falar com vocês, que o Senhor revelou para a gente já há algum tempo. Essa mensagem eu já conheço ela há algum tempo, a minha esposa não gosta muito que eu trago ela falou assim: você vai levar essa mensagem? Eu falei: vou. Assim, se a gente escuta a esposa, né, Wagner, a gente, né, só que eu resolvi, a gente faz o contrário, não sei por que a gente faz isso, né, mas vamos lá. Gente, vamos abrir em 2 Pedro, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos, que o Senhor tem preparado para a gente aqui. 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler apenas do versículo 1 e 2. Amém? Amados, já é esta a 2ª carta que eu vos escrevo. Em ambas, as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Somente até aí, meus queridos. O apóstolo Pedro está dizendo apenas, resumindo esses 2 versículos: eu quero trazer a lembrança. A gente, em todo momento, ele está dizendo aqui que ele quer trazer a lembrança. Nós somos aqui jovens, temos vários jovens aqui que são bem esclarecidos, conhecedores da palavra. Se eu pedir para algum jovem ficar de pé, e eu tenho certeza, e citar um dos 10 mandamentos, vão saber de qual é salteado. Isso aí é fato.
Mas aí a gente vai aprendendo com o que Pedro falou, e aí tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho maravilhosa. C.S. Lewis, para aqueles que não sabem, é um escritor evangélico, e ele escreveu as Crônicas de Nárnia, para quem gosta de assistir filme. Que ele diz o seguinte: o homem não precisa aprender nada de novo, o homem apenas precisa lembrar do que ele já sabe. Então ele só precisa lembrar do que ele já sabe. Ele está dizendo a mesma coisa que Pedro disse: eu só quero trazer à memória. E o nome dessa pregação, para aqueles que gostam de anotar, é justamente isso: eu só queria lembrar. Eu só queria lembrar. Então, quando eu estava hoje à tarde meditando com o Senhor, pedindo: Senhor, me dá discernimento para ver se é essa palavra mesmo que o Senhor quer que eu leve, eu fiquei pensando e falei: gente, eu vou falar de avivamento. Isaías 44:3 diz: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes de água seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Tiago 4:8, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vós, pecadores. Limpe as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifique seu coração. E se a gente for olhar, a gente tem vários versículos que falam de avivamento. O que é avivamento? É você receber de Deus o Espírito Santo. É você estar ali, como estavam todos os apóstolos ali reunidos, e você ser batizado com o Espírito Santo. É você ter uma noção, você viver em influência daquilo que o Senhor tem preparado para você. Quem já foi batizado com o Espírito Santo, quem já recebeu, sabe como é bom queimar, como é bom falar em línguas, como é bom profetizar, como é bom viver um fogo que arde dentro do seu coração, um fogo que te consome e você quer contaminar mais pessoas. Isso é o avivamento. O avivamento é você ser um incendiário de uma maneira que você encosta no seu irmão do lado, o seu irmão começa a pegar fogo também. Isso é o avivamento. O avivamento não é um movimento, é uma vida diferente. É você viver uma vida avivada, é você estar constantemente falando em línguas, é constantemente vigiando, constantemente buscando a palavra. Avivamento é estar de um jeito que a gente possa estar aqui e as pessoas estão passando na porta da igreja e falar: gente, eu fui batizado só de passar naquela porta. Eu fui tocado de passar naquela porta. Avivamento é as pessoas serem curadas quando você fala assim: você vai ser curado em nome de Senhor Jesus. Isso é avivamento. Mas eu não sei porque eu estou falando de avivamento. Graças a Deus, nós vivemos numa igreja que nós somos avivados. Nós vivemos numa igreja que a gente declara a palavra e acontece. A gente vive numa igreja que a gente é dotado do poder do Espírito Santo. A gente crê nos dons espirituais, a gente usa os dons espirituais de acordo com a promessa de Deus em nossa vida. Então eu não sei por que eu estou falando sobre isso. Eu só queria lembrar. Bom, se eu estou falando de avivamento, eu só queria lembrar. Então, eu fiquei pensando, eu acho que eu vou falar de fé. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Efésios 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, mas para que ninguém se glorie. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. O que é viver pela fé? É você poder agradecer hoje aquilo que você já recebeu. Ah, mas eu não estou vendo. Mas não quer dizer que você não recebeu. Quando a gente olha para Cristo, quando vocês pegam os evangelhos, Marcos, João, Lucas,
Reparem que antes de todo o grande milagre, Cristo agradecia a Deus. Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor já fez. O milagre não tinha acontecido. O milagre não tinha ocorrido, mas ele já agradecia. Isso é agir com fé. Se você está usando a sua fé para as coisas impossíveis, amém. Mas se as coisas que você não está usando, você não está usando a sua fé. Porque a fé é justamente isso. É você crer que você já recebeu. A fé não é movida por circunstâncias. A fé é movida por você. Ele é o autor. Até a fé que você tem foi Cristo que colocou em você. Mas só que em momento algum na Bíblia diz que é Ele que vai manter essa fé. Quem vai manter essa fé somos nós. Somos nós que vamos fazer crescer. Somos nós que vamos buscar. Como é que a gente faz isso? É adorando a palavra, é ouvindo a palavra, é se alimentando da palavra, é estando vivendo de acordo com a palavra. É por fé, pela fé, que leões tiveram que jejuar quando Daniel foi jogado na cova. É pela fé que José dormiu prisioneiro e acordou como rei. É pela fé que Davi derrotou o gigante. É pela fé. Mas eu não sei porque que eu estou falando de fé. Nós vivemos numa igreja de fé. Nós temos pessoas que vivem de fé, que sabem que aqui é uma igreja que opera milagres. E só quem viveu milagres pode falar com propriedade sobre isso. Quem aqui não estava doente ou já passou por uma doença e foi curado? Essa pessoa você tem que ouvir quando você está com dúvida na sua doença. Se você está doente, porque é pela fé. Quem aqui estava desempregado num dia e no outro dia conseguiu um emprego? Foi pela fé. Então a gente vive numa igreja de fé. A gente aplica a fé, a gente escuta a palavra da fé. O rema está aqui. Por que não usar a palavra da fé? Mas eu não sei porque que eu estou falando de fé. Eu só queria lembrar. Então, acho que eu iria falar sobre honra. 1 Timóteo 1,7 diz: ao Rei eterno, Deus único, imortal, invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Provérbios 21:21, quem segue a justiça e a lealdade, encontra vida, justiça e honra. Coríntios 7:1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade e o temor do Senhor, do Deus. Honra está ligada diretamente a temor. Não é tremor, tem diferença. Tremor e temor. O princípio da sabedoria é o temor à palavra de Deus. Quando você honra, você está dando a Deus, devolvendo a Deus todo o crédito daquilo que Ele colocou para você. Quantas vezes vocês já entraram em algum culto que vocês sentiram frio? Alguma coisa estranha? Eu já passei por isso. Você não vê a honra, você não vê a glória de Deus. Mas já passei em situações que você entra num culto, que ele está tão avivado, existe um ambiente, um cenário, existe uma honra do Senhor que você não consegue se colocar em pé, de tão grande que é. Você se prostra, você chora, você adora, você fala em línguas. Isso é honra. É você reconhecer que tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você é do Senhor, é para o Senhor. Foi Ele que te deu, Ele é o autor, Ele te abençoou, tudo é para Ele. Isso é honra. Mas eu não sei porque que eu estou falando de honra. Nós vivemos numa igreja de honra. Nós honramos o nosso pastor, nós honramos a Deus, porque nós estamos sempre aqui buscando a palavra do Senhor. Nós reconhecemos que é Ele que dá as coisas que nós temos hoje. A igreja que nós temos hoje, foi Ele que forneceu.
Nós que já estamos aqui há mais de 5, 6 anos, nós sabemos como era a igreja há 5, 6 anos hoje, como é hoje. A honra é dele. A palavra do Senhor diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Então eu não sei por que eu estou falando de honra. Eu só queria lembrar. E aí eu estava pensando, é um culto de jovens, né, no sábado. Então acho que eu vou falar de imoralidade sexual. Jovem gosta muito desses assuntos, né? Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Para quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Quando a gente fala de moralidade sexual, a gente está vivendo num mundo que está completamente perturbado. Quando a gente pega a Bíblia, a gente fala de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. E ele definiu dessa maneira. A Bíblia não diz em lugar nenhum que ele criou esse gênero, não sei os gêneros que estão aparecendo por aí, é tanto gênero que eu não sei nem mais o que dizer. Ou é homem, ou é mulher. E hoje se existe uma cultura no mundo bem distorcida para os jovens. A Bíblia não diz, e ela é bem clara, quando ela fala sobre relação homoafetiva. Nós somos espirituais, nós não somos desse mundo. Quando a gente entrega a esses desejos, nós estamos dando lugar à nossa carne e não ao nosso espírito. E não somente isso, jovens, vocês têm namoradas e namorados. Relação sexual é só depois do casamento. Antes, a Bíblia diz o quê? Que é pecado. É considerado imoralidade sexual. Mas eu não sei porque eu estou falando sobre imoralidade sexual. Graças a Deus a gente vive numa igreja onde os jovens oram a Deus, onde namorado e namorada estão buscando ao Senhor a mesma palavra, jejuam junto, respeitam uns aos outros, não vivem se abrasando. Nós vivemos numa igreja, verbo da vida, que a gente prega sempre a palavra, para viver junto disso, para conhecer mais sobre isso. Então, eu não sei porque eu queria pegar sobre isso. Eu só queria lembrar. Se eu não vou falar sobre imoralidade, eu acho que eu vou falar para pais e filhos, né? Porque pais e filhos todos nós somos aqui. Ou somos pais, ou somos filhos de alguém. Êxodo 20:11, honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Efésios 6:1-4, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois é justo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo que te corra bem e tenhas longa vida na terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução do seu conselho, do Senhor. A Bíblia é bem clara quando a gente fala de honrar pai e mãe. Prolongará a sua vida na terra. Quando a gente fala honrar pai e mãe, meus queridos, adolescentes, os adolescentes desceram, né? Mas é aquele jovem tipo, não sei se de repente é só lá em casa, sabe? Lá no Rio de Janeiro acontece muito isso, não sei se acontece aqui,
né? Lá no Rio de Janeiro, lá em casa não acontece, não. Desculpa. A pia está cheia de louça, vai lavar a louça. Vou não, vai não, vou não. Tem certeza? Tenho. Vai encher de louça. Vai lavar seu tênis. Que tênis? Ou então, desculpem, né? Deixa eu ver aqui quem é mãe de adolescente. Fora a minha senhora ali. Deixa eu ver. Não tem mãe de adolescente aqui não. Porque eu adoro adolescente, né? Adolescente tem umas coisas tipo... não, tem um aqui. Tem. É tipo... Você viu o celular? Hein? O celular. Que celular? Não sei o que você está falando. O celular. Não sei se é motivo. Não sei, assim, de repente é só lá no Rio, tá? É só lá no Rio. Não é lá em casa. Amém? Mas eu não sei porque eu estou falando sobre isso. A gente tem filhos e filhas que honram seus pais, obedecem, seguem a palavra. Tem filhos e filhas aqui que vivem buscando a Deus, vivem orando, jejuando pelos seus pais. Como também temos pais que não irritam seus filhos. Temos pais que fazem a melhor coisa, a melhor decisão para o seu filho. Buscam sempre estar na palavra, sempre na presença do Senhor. Buscam sempre estar avivados na presença do Senhor. Então, para que eu vou falar de pais e filhos? Eu só queria lembrar. Quase terminando, gente. Falaram ali, segundo Ulisses, eu tenho 2 horas, né, Ulisses? Então, aproveito. Obrigado. Só Deus sabe quando eu volto, né? Aí no próximo vem ninguém no culto, né? Não sei. E aí, eu falei, então vou pregar sobre Jesus. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Senhor, Jesus. Colossenses 2,9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é tão maravilhoso. A presença dele é tão maravilhosa. O poder no nome do Senhor Jesus é uma coisa sobrenatural. Em João 14,6, como eu falei, ele não diz, ninguém vai ao Pai. O português, ele fala, ninguém vem. Para passar para o Pai, tem que ser através dele. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. E eu não acredito, porque ele diz que só existe um caminho, a verdade e a vida. Eu já falei isso, eu não me canso de falar do amor que eu tenho por Jesus, o que ele já fez, o que ele tem feito, o que ele fez para mim no passado, o que ele faz hoje, o que ele vai fazer, a promessa que ele fez, de onde ele me resgatou, a mudança que ele fez na minha vida, na vida da minha esposa, do meu filho. Jovens, olha para mim, não se preocupem, tá? Eu casei, vocês vão casar. Se preocupem não, tá? Estou avisando logo. Não, eu casei e vocês vão casar. Não se preocupem. Se eu casei, cara, tem salvação. E foi por quê? Porque Jesus amou. Aleluia. Pior que foi aleluia mesmo. Parênteses. A minha esposa, antes de eu casar, ela orava a Deus assim, Senhor, que o Senhor mande para mim um marido, um príncipe encantado, num cavalo branco, bem chique. Depois de um certo tempo, sabe o que ela falou? Senhor, não precisa vir no cavalo branco não, pode ser só o príncipe só. Aí depois ela falou assim, Senhor, não precisa nem ser príncipe, pode estar ali perto do palácio, já está bom já.
Por fim, ela falou assim, ó, Senhor, vindo um homem já está de grande tamanho, chegou eu. Então, assim, gente, se tem salvação para vocês, tem para mim, fiquem tranquilos. Essa é péssima, né? Eu tenho que parar com isso, cara. Eu tento. Meus amados, Jesus é maravilhoso. É o nome sobre todo nome. Não existe um nome maior, não existe poder maior. O que ele fala tem que acontecer. Não é vai acontecer, tem que acontecer. A palavra dele é assim. Eu falei em algumas vezes aqui, algumas pessoas já viram falar, vamos pegar a história do Lázaro. Ele estava morto quando Jesus foi ressuscitar? Estava. Todos conhecem essa passagem. Jesus chega, Maria chega, está chorando, tudo mais, tudo bonitinho, todos conhecem. Mas vem cá. Quando ele falou, Lázaro vem para fora, Lázaro já estava morto? Vocês concordam comigo? Já estava fedendo? O tímpano dele estava funcionando? Ele estava ouvindo? E ele disse, vem para fora. Há tanto poder na palavra do Senhor Jesus, há tanto poder, que só dele falar, a criação tem que obedecer. As coisas têm que mudar. Não tem como você ser o mesmo, quando você escuta o nome do Senhor Jesus, quando você se rende para Ele, você ter a mesma vida que você tinha antes. É impossível. O Senhor Jesus, bem apresentado como Ele é irresistível. Nada é impossível para Ele. Estou doente, para Jesus não quer dizer nada. O gigante era impossível para o exército. Davi era uma criança. Para José, era impossível sair, para quem olhava em torno de José, era impossível ele sair daquela prisão. Virou rei. Os cenários de impossibilidade não mudam o que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida. O que Ele faz. Não é o cenário que vai mudar. Paulo e Silas estavam na prisão, tinham sido açoitados, tinham sido presos, estavam sofrendo. O cenário era de dor? Sim. O cenário era de tristeza? Sim. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, e eis que veio um terremoto tão grande que abriu as cadeias. Não existe o nome melhor, maior do que o nome do Senhor Jesus. Mas, não sei por que eu estou falando de Jesus. Todos nós aqui conhecemos o nome dele. Todos nós aqui um dia entregamos a nossa vida para Ele, para que Ele pudesse mudar, para que Ele pudesse fazer diferente, para que Ele pudesse fazer tudo novo. Jesus não usa coisas velhas, Ele faz novo. Quando você pega o primeiro milagre do Senhor Jesus, quando Ele fala da transformar a água em vinho no casamento, todos aqui já devem ter visto The Chosen, ou já devem ter ouvido falar nessa passagem. Mas olha que interessante. Jesus transformou a água em água com gás? Qual a diferença da água para a água com gás? Gás. Continua sendo água. Ele transformou a água em vinho. Ele mudou um cenário para outra coisa completamente diferente. Não é mais você, é outra pessoa. Quando Ele entra na sua vida, quando Ele faz a diferença na sua vida, não é mais você, é outra pessoa. Tudo se faz novo. Tudo é para o Senhor, do Senhor.
Se a gente fosse falar aqui, tudo que eu queria trazer a lembrança para vocês, a gente ia ficar a noite adentro. Seguindo aquilo que Pedro falou, eu só quero trazer a memória. Mas quando você olha para o seu lado, e aí eu te convido a você analisar tudo aquilo que a gente fala que o Senhor Jesus fez, tudo aquilo que Deus tem na promessa, na sua palavra, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você está usando isso realmente? Você quer esse avivamento na sua vida? Você quer essa palavra para você? Você quer essa transformação na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida escolar? Você quer essa transformação realmente? Você quer esse renovo? Ou você só quer parte dele? O problema é que muitas das vezes a gente só quer viver, a gente só quer que o Senhor Jesus entre na nossa vida para mudar algumas coisas, algumas partes. Eu vou mudar isso aqui. Não, Senhor, o Senhor não precisa mexer nisso aqui não, eu só quero que o Senhor mexa nisso aqui. Muitas das vezes a gente transforma o Senhor Jesus em caixinhas de recurso. Eu preciso de um emprego. Então eu vou procurar o Senhor Jesus que Ele vai me dar um emprego. Te deu um emprego? Não preciso de mais nada não. Preciso mudar mais nada na minha vida. Eu preciso passar na faculdade. Então passei na faculdade. Tá, mas você precisa mudar o seu estilo de vida. Não. Isso aqui eu não quero. Nós precisamos renovar a nossa mente e entender que Ele governa a nossa vida por inteiro. Quando a gente entrega a nossa vida por inteiro nas mãos do Senhor, a gente tem uma mudança de uma maneira muito radical. Quando a gente fala de trazer a lembrança, a memória, quando a gente abre lá em Hebreus 12, 1 e 2, a gente vê, deixa eu abrir aqui porque de cabeça eu não vou lembrar, mas o que me chama a atenção em Hebreus 12 é simplesmente uma coisa. O Senhor Jesus acena, a gente relatando como é que era o fato, ele estava para ser entregue, estava na cruz, estava sofrendo, estava num momento difícil. Diz assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Senhor Jesus, o qual, por causa da alegria que lhe fora proposta, ele estava na cruz, sofrendo por mim, sofrendo por você. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim, era para você. Ele estava lá. E ao mesmo tempo, ele diz aqui, que ele olhou para a alegria da causa. Quando ele morreu naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, ele morreu por mim. Ele morreu por aquele parente seu que daqui a 20 anos vai se converter. Ele morreu por todos aqueles aqui que aceitaram o Senhor Jesus como seu único Salvador. Ele trouxe a alegria, a mudança da nossa vida. Ele olhou para isso e falou assim, eu me alegro. Eu estou sofrendo hoje, mas a alegria que vai ter, quantas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus
não vão para o inferno. Quantas pessoas que aceitaram não vão perecer, mas vão ter vida eterna, porque essa é a promessa dele, que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Deus hoje lembrou várias áreas da nossa vida. Ele traz isso para a gente. Não é uma palavra muito, como diz o nosso professor, né, pai? Que diz muito amém, mas te faz pensar, te faz raciocinar sobre a palavra do Senhor Jesus, te faz trazer à memória. Grupo de louvor, se quiser, já estou finalizando. Eu não passei das 2 horas, tá? Mas te traz a memória, o que te traz esperança. Porque isso que está dizendo, eu quero trazer a memória, o que me dá esperança. E o que me dá esperança é o que o Senhor Jesus fez na cruz por mim. O que me dá esperança são todas essas ações que a gente fala, onde tem o Senhor trabalhando na nossa vida. O que dá esperança é a gente olhar um cenário de tristeza, a gente olhar um cenário de luta, e a gente falar, não, eu já venci em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. O que dá esperança, a gente vê situações que são caóticas, e a gente vê o sobrenatural do Senhor agindo. A gente vê situações que eu posso relatar, que eu vivi. Eu posso usar o exemplo da minha esposa, que eu sei que ela deixa eu compartilhar. Quando o médico fala, eu não sei por que eu pedi um exame. Eu posso dizer, eu sei por que você pediu um exame. Ah, mas os sintomas todos dessa sua doença não apontavam para um exame. Eu não sei dizer o porquê. E eu posso dizer para ele, falei, porque o Senhor Jesus pediu. Quando todos falavam para minha esposa, você vai ter que se alimentar por sonda. Você vai ter que usar colostomia, para quem não sabe, aquela bolsinha do lado. E ela dizia para o médico, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Não, Alessandro, você não está entendendo. Não, o senhor que não está entendendo, eu não vou usar. Não, Alessandro, é porque faz... Doutor, eu não vou usar. Uma semana depois o médico olha para ela e fala, eu não sei por que eu tirei a colostomia, não sei como é que você consegue comer. E aí quando eu olho para minha esposa, gente, aquela pessoa linda e maravilhosa, que eu já falei que a gente sempre brinca, que eu orei muito, ela não orou nada e casou comigo. Faz parte, né? Faz parte. Hoje, ela come mais do que eu, tá? Só para vocês saberem. E não tem estômago. Ah, ela tem um pedaço. Não, ela não tem estômago. Para aqueles que duvidam, falem aqui, deixa eu ver. Aqui o Gustavo, o Tiago, o pessoal mais antigo da igreja sabe. Ela não tem estômago. Como é que pode isso? Eu só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu só quero trazer à memória a palavra do Senhor. Eu só quero trazer à memória o nome do Senhor. Eu só quero trazer à memória a honra do Senhor. Eu só quero trazer à memória. Amém? Agradeço a vocês. Quem sabe um dia eu volto. Amém?